Débora, Fábio, ontem foi Dia Mundial do Meio Ambiente. E Dia Mundial do Meio Ambiente é o eterno dia para a gente pensar, refletir e também, gente, separar joio do trigo nas ações ambientais. Porque tem muita gente que fica tirando casquinha do meio ambiente. Tem muita gente que toma medidas ambientais que são válidas, né? Qualquer medida ambiental é válida, de pegar um papelzinho do chão e jogar no lixo, até outras medidas, mas medida pela metade para ficar bem na rede social, ficar bem com as ONGs ambientais, ficar bem com os investidores às vezes, né? Pagar de bacana nesse campo da sustentabilidade, precisa tomar cuidado. E quando você mergulha, a coisa não é nem sempre assim. E nesse momento é interessante, porque tem uma briga, que não é uma briga que aparece nas manchetes dos jornais, não é uma briga que aparece nas primeiras páginas, né, ou na capa dos sites. Você vai nas redes sociais também, você não vê no Instagram, no Facebook, no Orkut. O Orkut é muito bom. Mas tem uma briga pesada entre dois megasetores da economia em torno do meio ambiente. Quando eu falo megasetores da economia, eu não estou brincando, né? De um lado, o setor bancário. Pô, é um setor e tanto. De outro, o setor de proteína animal, que também não é brincadeira. Então, proteína animal versus meio ambiente, aliás, proteína animal versus setor bancário em torno do meio ambiente. Então você imagina esses dois brigando, né? E no meio disso, cobranças, acusações, que eu trago aqui, porque eu acho que o assunto merece. O assunto merece. Você tem setores que são de grande capilaridade, e o setor bancário é dos setores de maior capilaridade que tem numa economia. Quer dizer, o banco pode decidir se uma empresa segue em frente ou não. O banco pode decidir se uma pessoa quebra ou não. O banco é um agente muito importante da economia. Ele permeia toda a sociedade em todos os setores. E ele toma medidas, ele tem que estabelecer regras para quem ele empresta, como ele empresta, quanto ele empresta, políticas. Existem normas internacionais, existem normas nacionais, existem regras, e existem decisões que eles, bancos, tomam, né? E os bancos tomaram uma medida que os exportadores de carne estão questionando. E devolveram o questionamento, né? Publicizaram, soltaram uma nota com esse questionamento, que os bancos ainda não responderam direito. Pelo menos eu não achei uma resposta muito clara dos bancos que tenha me convencido, né? E até a história, como o exportador de carne trabalha com boi, pecuarista, obviamente a imagem deles não é das melhores. Já foi pior, está melhorando, né? E do outro setor, os bancos. Então, os exportadores de carne estão acusando, e lembrando que ontem, 5 de junho, dia do meio ambiente, essa briga está quente. Os exportadores de carne estão acusando o setor bancário de jogar para a plateia na área ambiental. Eles não falam assim porque eles são empresários, eles são cuidadosos, mas é o que eles estão dizendo. Olha que interessante. Os bancos sabem que hoje em dia eles precisam tomar cuidado com a imagem. Todos os setores empresariais precisam, mas o setor bancário precisa tomar um cuidado muito especial com a imagem em várias áreas. Um descuido, as ações caem. Um descuido e a imagem deles vai para o vinagre. Então, é um setor onde eles não podem descuidar, é na área de sustentabilidade. E por causa disso, eles anunciaram, há coisa de algumas semanas aí, uma medida para que a sociedade, os investidores, os órgãos ambientais, que podem atacar a reputação deles, olhem, né? E é uma medida que faz sentido, por um lado, mas está sendo questionada por outro. Eles resolveram anunciar que eles estão trabalhando como podem para combater o desmatamento, principalmente da Amazônia. E a forma como eles resolveram fazer isso foi um normativo, que é como eles chamam, na Febraban anunciou, que à primeira vista parece legal, parece ajudar para combater o desmatamento, acho até que ajuda. A Febraban, que é a Federação dos Bancos, né, a entidade que reúne os grandes bancos, ele anunciou o seguinte: se os bancos forem oferecer crédito para um frigorífico, ou seja, se o frigorífico quiser um crédito de um banco, vai ter que provar que
e usando um sistema de rastreabilidade, não é uns documentozinhos não, que o gado que eles compram é todo criado em área legal, sem relação com o desmatamento ilegal. Perfeito, bacana. Só que eles vão ter que provar isso tanto dos fornecedores diretos, ou seja, os criadores de quem eles compram, quanto dos indiretos, ou seja, daqueles que vendem para os criadores de quem eles compram. Comprou gado, não conseguiu provar a origem, fica sem crédito. Só que, se você ler o normativo, a Febraban ela não fala como os bancos vão agir para impedir que os picaretas que não vão poder vender para os frigoríficos mantenham conta em banco. Não estabelece uma regra para proibir que os picaretas sejam proibidos de ter uma conta em banco. Os bancos, eles fazem e adotam regras importantes quando eles vão emprestar o dinheiro para alguém. Aí sim, aí é mais sério. Mas e ter a conta no banco? E ter a conta no banco? O traficante de droga pode ter a conta no banco? O corrupto pode ter a conta em banco? Quando teve a Lava Jato, vários empresários acusados de corrupção, antes mesmo de serem condenados, o banco chegou e falou, fecha a conta, não quero mais você aqui. Então, por uma questão de imagem, a área de compliance, dizer, olha, não podemos ter você como cliente. Mas e o criador de gado que está na área de desmatamento? O banco fica investigando para saber se ele merece ter o direito de ter conta em banco? Então, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne falou, olha, tudo bem, a medida é legal, bacana, está subindo a régua dos frigoríficos, mas vocês não fazem as mesmas coisas com os seus correntistas. Então, os criadores de gado que trabalham com desmatamento têm conta em banco. E aí eles falam, peraí, por que vocês não são rigorosos com vocês? Porque eu tenho que ser rigoroso com o meu fornecedor e tenho. E você não tem que ser rigoroso com o seu cliente. Soltaram uma nota dizendo que a responsabilidade deles, bancos, conhecer os clientes. E dizem, olha, a gente bloqueou mais de 20 mil fornecedores, eles estão falando, é a nota da Associação dos Exportadores de Carne, sou eu que estou falando. A gente bloqueou mais de 20 mil fornecedores por inconformidade socioambiental. E vocês? Cortaram o quê, entendeu? É bem possível, diz a nota, que esses caras que a gente cortou tenham conta em banco. E por que eu trago essa história aqui? Porque o Brasil tem o segundo maior rebanho do mundo. Gado. É o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, no mercado de grande concorrência, com os Estados Unidos na cola, em exportação, Índia na cola, Austrália na cola, qualquer boato, qualquer suspeita, qualquer informação torta, produz um estrago e aí depois tem que correr atrás porque um importador parou de comprar carne do Brasil, porque um país resolveu não comprar e outro para de comprar também. E esse troço é uma complicação. O Brasil exporta muita carne. Nós estamos falando de uma produção de 10 milhões de toneladas por ano, nós estamos falando de 3 milhões de toneladas de exportação. É muito dinheiro, muita coisa envolvida. Dezenas e dezenas de bilhões. Quando a Febraban decide ser rigorosa com os frigoríficos e diz, olha, você vai ter que cobrar a rigor do cara que vendeu para aquele de quem você comprou, e tem lavagem de boi. Tem lavagem nesse mercado. Tem lavagem. O sujeito vai, cria gado numa área desmatada, ilegal, e dá um jeito de passar, às vezes, o gado para uma outra área que é bacana. Pô, mas esse cara, ele está no sistema bancário. Cadê o processo do conheça seu cliente? Cadê o registro de todas as operações de pagamento, recebimento, transferência de recursos, tudo disciplinado pelo Banco Central para prevenir lavagem de dinheiro, para prevenir financiamento irregular, para prevenir combate ao desmatamento? Então, se toda produção, hoje em dia não tem uma pessoa que não está no setor bancário, né? Você pode ter gente que não come carne, você pode ter vegetariano, mas gente que não usa banco, é muito difícil
Você pode ter, tem um número de pessoas que são os desbancarizados, mas são pessoas muito pobres, não produtores. Não, a desbancarização acontece não por regularidade ou irregularidade, ela acontece porque a pessoa não tem recurso. Então, os bancos que cobram 450% de juros no cartão de crédito, os bancos que cobram taxas extorsivas, os bancos que pisam no acelerador, vem cá, por que não usam um rigor para ajudar no combate pesado e divulgam uma medida como essa? Olha, a partir de agora os frigoríficos vão ter que cobrar dos seus fornecedores e dos fornecedores dos seus fornecedores e anunciam essa medida como uma grande contribuição ambiental, e é uma contribuição ambiental, mas vem cá, cadê o banco dizendo, a Febraban soltando normativo, dizendo que a partir de agora todos os clientes, e só poderá ser cliente do banco, aquele que conseguir provar que não trabalha em área de desmatamento, sabe? A maneira como o setor bancário está lidando com isso, e o estardalhaço da medida, mas essa resposta dos exportadores bom, nós vamos fazer, mas e vocês vão fazer também? Saldo disso é bom, o saldo disso é bom, o saldo dessa briga é boa, porque de uma certa forma, e aí à luz do 5 de junho, à luz, hoje dia 6, mas à luz do 5 de junho, leia-se à luz do Dia Mundial do Meio Ambiente, de alguma maneira essa discussão produz uma melhoria. Porque a gente cobra muito dos políticos, a gente cobra muito do setor público, mas olha, essa é uma briga travada no setor privado. O setor privado está lá numa disputa pesada, numa disputa sobre meio ambiente, aonde um foi pressionar o outro e agora o outro está pressionando um, está dizendo, tá bom, ok, legal, eu vou, e você vai. E se todos os setores que se interrelacionam começarem a entrar numa briga dessa, é possível que a gente possa melhorar para que no 5 de junho de 2024, 25, 26, a gente possa ter um país com um grau mais avançado de respeito ao meio ambiente. Hoje, os exportadores de carne trabalham com um grau de seriedade muito elevado, mas muito elevado. E já tem sistemas de controle muito eficazes. O que o banco quer agora é um sistema de controle da CIA, mas que ele, banco, tem as ferramentas para ajudar. Então, os que se sentem, né? Ali fica a sugestão, aliás, diálogo, né? Se sentem bancos e exportadores de carne para que possam criar um bem bolado ali. Vocês fazem o que estão ao seu alcance, agora banco também não pode simplesmente dizer não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu jogo a bola para você, subo a sua régua e a minha régua eu subo na medida do possível e do razoável. É interessante discussão, é algo que merece a gente acompanhar, não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto.